Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez eu gostaria de saudá-los a todos com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa quinta videoaula e estamos fazendo a exposição da Epístola de Tiago. Vamos abrir então Tiago, capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura até o verso 13. Vamos tratar da primeira parte do capítulo 2, de 1 a 13, de Tiago. Vamos ler? Tem como título: Não se deve fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometendo pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da palavra do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, incomodando-nos, ó Deus, corrigindo, Senhor, aquilo que precisa ser corrigido por Ti. Precisamos do Senhor, carecemos da Tua graça, dependemos de Ti, Jesus. Tem misericórdia de nós nesse tempo de pandemia. Aquece o coração de todos. Alegra, Senhor. Encoraja, anima. E encha, Senhor, cada um com uma porção
da tua palavra. Toma conta de mim, Jesus. Usa-me, ó Deus, na exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos estudá-la e tirar lições preciosas. Meus queridos irmãos, com tantos pecados que estamos sujeitos a cometer, infelizmente, esse pecado do favoritismo, ou seja, favorecer um em detrimento do outro, favorecer um em prejuízo do outro, está mais presente na igreja evangélica do que imaginamos, infelizmente. Meu objetivo não é apontar o dedo, mas de maneira séria e quebrantada diante de Deus, procurar levar você, a mim, a nós, a se autoexaminar. Será, ó Deus, que existe alguma coisa? Será que existe enraizado esse terrível pecado? Confesse a Deus e rogue a graça do Senhor Deus para abandoná-lo. Será que existe escondido lá em nossos corações esse pecado de fazer acepção de pessoas, do favoritismo? Tiago, meus irmãos, como estamos já dizendo o tempo todo, no início desse estudo, Tiago foca o lado prático e objetivo da fé em Jesus Cristo. E ele vai na raiz do problema. Ele toca no problema. Ele não fica, como se diz, rodeando o toco. Embora as bases doutrinárias estejam presentes na epístola, Tiago, ele não está preocupado em discorrer os detalhes doutrinários. Por exemplo, meus irmãos, enquanto o apóstolo Paulo, em Romanos, principalmente, em Efésios, enquanto Paulo desenvolve detalhadamente a doutrina da salvação, explicando com riqueza de detalhes que a causa da salvação é a justificação pela fé, Tiago, ele olha para outro ângulo. Ele olha para o resultado da salvação. Tiago frisa que a evidência da salvação em Cristo Jesus nos leva às boas obras. Tiago e Paulo não se contradizem, muito pelo contrário, eles se complementam, O tema que vamos tratar agora é o seguinte: o pecado de fazer acepção de pessoas e as razões pelas quais não devemos tratar ninguém com favoritismo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, à luz do verso 1, não faça acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. O que Tiago está combatendo, meus irmãos, diretamente, é o pecado da discriminação. É o pecado do preconceito por parte dos crentes.
Preste bem atenção agora. A proibição que Tiago faz é específica e destina-se tão somente a crentes. É específica. Destina-se a crentes. É como se Tiago dissesse assim: olha, vocês, como crentes em Cristo Jesus, não trate ninguém com favoritismo. Veja aí, vamos ler mais uma vez o verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Como falamos, não trate ninguém com favoritismo. O crente, meus irmãos, não pode fazer julgamentos hipócritas. Somos advertidos, meus irmãos, não somente aqui, mas nas Escrituras. Não podemos fazer julgamentos hipócritas. O crente não pode julgar quem quer que seja, ou por aparência externa, pelas roupas que a pessoa usa, pela riqueza que a pessoa possui, pela posição social ou pelo status. Nada disso, meus irmãos. O crente não pode julgar pela aparência externa. Não adianta arrogar uma fé ortodoxa e confessional se essa fé não for seguida de resultado prático de amor ao meu semelhante. Se a ortodoxia da nossa fé não for traduzida em amor concreto, a minha religião não tem nenhum valor, é oca, é vazia de significado. É o que já vimos um pouquinho anteriormente aí no capítulo 1. E quando me refiro à ortodoxia, a ortodoxia é a sã doutrina, meus irmãos. Ortodoxia é o zelo pela doutrina. E note aqui, meus irmãos, a ortodoxia, que é sã doutrina, que é o zelo por ela é essencial e indispensável. Eu quero deixar isso bem claro. Mas ela deve vir acompanhada e temperada com amor. Ortodoxia que não é seguida com amor, eu costumo pensar na seguinte ilustração. Ortodoxia que não é seguida com amor é como um choque entre dois trens que batem frontalmente e que estão em altíssima velocidade. O que vai acontecer? Tragédia, destruição e morte. Pastor, mas quem sabe você não está exagerando? Irmãos, eu não estou exagerando. Tiago mesmo diz aí, um pouco à frente, na segunda parte deste capítulo, que vamos ficar para domingo que vem, ele diz assim: a fé sem obras é morta. Eu quero frisar que a ortodoxia é essencial e é indispensável sim, mas ela deve vir acompanhada e temperada com amor. A lição, meus irmãos, que Deus quer nos ensinar aqui, por meio de Tiago, é que devemos amar o nosso semelhante, sim, porque diante de Deus somos todos iguais. Não há acepção de pessoas. Todos estamos no mesmo pé de igualdade. Todos estão nivelados.
Essa é a lição que Deus quer nos ensinar. Porém, meus irmãos, algo deve ser dito, também lembrado, à luz da palavra de Deus. Amar o próximo não significa que eu deva, ou você deva, concordar com o pecado dele, do nosso semelhante, ou do nosso próprio erro. Devemos combater o pecado. Devemos amar o nosso próximo, mas não significa que eu devo concordar com os seus erros. Por quê, meus irmãos? Porque não existe unidade fora da verdade. E da verdade que eu me refiro é a verdade da palavra de Deus, das Escrituras. Nós não devemos amar as pessoas aplaudindo e aprovando seus erros e atos perversos. Nós não devemos amar as pessoas assim, aplaudindo e aprovando os seus atos errados e perversos, ou sendo coniventes com os seus pecados. Por quê? Vamos lembrar, e você já sabe, por que amamos o nosso próximo? Por que você deve amar? Nós amamos o nosso próximo, meus irmãos, apesar dos seus atos pecaminosos e rebeldes, para que essas pessoas, impactadas pelo poder do Evangelho, sejam transformadas e mudem suas vidas e os seus comportamentos errados. É desta forma que nós devemos amar, sim, o nosso semelhante, mas não concordar com os seus erros, aplaudir e aprovar os seus equívocos. Nada disso. Muito bem, meus irmãos, então, em primeiro lugar, como vimos, não faça acepção de pessoas. Em segundo lugar, não trate com favoritismo um em detrimento do outro. Não trate ninguém assim, com favoritismo com um em prejuízo do outro. E aqui, meus irmãos, nos versos 2 a 4, Tiago faz uma ilustração muito interessante. Um homem rico em contraste com um homem pobre. Essa é a ilustração que Tiago faz e apresenta um homem rico em contraste com um homem pobre. Aqui, meus irmãos, se esse homem era um membro da igreja, se era um oficial ou um visitante, não sabemos. Não sabemos. Então veja aí o que o texto diz dos versos 2 a 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, a ideia aqui, meus irmãos, é entrar em sua reunião. Se entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, ou seja, maltrapilho, mal vestido, e tratardes com deferência. Deferência significa dar uma atenção especial, uma atenção honrosa, super especial. Então, e tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserem: assenta-te aqui, em lugar de honra. E disserem ao pobre: fica ali em pé, ou assenta-te aqui, no chão, aos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos,
E veja o finalzinho nessa última frase, no verso 4, meus irmãos. E não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. São palavras fortes, meus irmãos. A ilustração é carregada com palavras fortes. Não tratardes com deferência o que tem trajes de luxo ou trajos de luxo. Meus irmãos, aqui nós observamos as atitudes pecaminosas dos membros da igreja. E essas atitudes dos membros foram de deferência, como nós lemos aqui. Eles deram honra e atenção especial para os ricos. Olha aqui, o primeiro equívoco, o primeiro pecado. Deram honra, atenção especial para os ricos. A segunda atitude, o segundo pecado, meus irmãos, eles já agiram com discriminação baseada na aparência externa, porque eram ricos, porque eles entraram com anéis de ouro, trajos de luxo, agiram com discriminação baseada na aparência externa. Em terceiro lugar, agiram, algo grave aqui, agiram como um juiz. Como um juiz. É o que Tiago usa essa expressão no final do verso 4. E não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos. Eles agiram como um juiz injusto e trataram com parcialidade. Ou seja, deram atenção e honra para o rico em prejuízo do pobre. Deram deferência para o rico em detrimento do pobre. Meus irmãos, nós não sabemos se Tiago, ao fazer esta ilustração forte, já havia ocorrido incidentes assim na igreja ou poderia ocorrer. Nós não sabemos. Mas o que é que importa aqui, meus irmãos? Presta atenção. O que importa é que este pecado da discriminação não era um pecado ali insignificante e precisava sim ser combatido e arrancado pela raiz. Não era um pecado insignificante, precisava ser combatido e arrancado pela raiz. Por quê? A pergunta é: por quê? Porque o que está no coração de uma pessoa que age desta maneira, gente, essa é a consideração. Porque o que está no coração de um crente, se ele age desta maneira, é a injustiça. É a injustiça. É a parcialidade no julgamento. O seu julgamento vai ser parcial. É a balança injusta. Lembra daquele ditado que diz 2 pesos e 2 medidas? É a pessoa que age assim, com 2 pesos e 2 medidas. Ou seja, meus irmãos, o coração está cheio de perversos pensamentos. Veja que expressão forte que Tiago se utiliza para pessoas assim, para crentes que agem com deferência, com discriminação, como um juiz injusto.
A palavra de Deus, meus irmãos, lá em Provérbios, capítulo 20, verso 10, diz assim: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 11, diz assim: peso e balança justos pertencem ao Senhor. Na primeira parte de Provérbios 16, 11. Portanto, meus irmãos, em segundo lugar, não devemos tratar ninguém com favoritismo. Ou seja, não trate com favoritismo um em detrimento do outro. Mas em terceiro e último lugar, a terceira lição é uma pergunta: por que não devemos tratar ninguém com favoritismo, com acepção de pessoas? Essa pergunta parece óbvia, meus irmãos, e deveria ser. Ora, pastor, nós sabemos que nós não devemos tratar ninguém com favoritismo, mas devemos expor à luz de Tiago o porquê não devemos tratar ninguém com favoritismo, com acepção de pessoas. E 5 razões eu listo aqui de Tiago, meus irmãos, sem contar com as escrituras no seu geral. 5 razões por que não devemos tratar ninguém com favoritismo. E a primeira razão é: Deus não vê a aparência externa. Deus vê o coração do homem. Isto é bíblico em várias partes das Escrituras. Veja aí no verso 5. Verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? É uma pergunta, não é? Mas, irmãos, é interessante, meus irmãos, que Tiago faz essa pergunta, cuja resposta sabe qual é? É claro que escolheu sim. É uma pergunta cuja resposta é um retumbante sim. É claro que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Aos que o amam. Essa é a primeira razão. Porque não devemos tratar ninguém com favoritismo ou com acepção de pessoas. Porque Deus não vê a aparência externa. Deus vê o coração do homem. A segunda razão é por ser uma atitude, por esse pecado, meus irmãos, ser uma atitude insensata. Note, veja que a gravidade desses irmãos que Tiago exorta. A segunda razão, porque nós não devemos tratar ninguém com favoritismo, é por ser uma atitude insensata. Veja aí, meus irmãos, o verso 6 e o 7. O verso 5, ele disse: ouvi, meus irmãos, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros, vocês menosprezastes o pobre. É como se Tiago estivesse dizendo assim: Deus escolheu exatamente os pobres, os que para o mundo são pobres. Entretanto, vocês menosprezam os pobres.
E aí veja na sequência do verso 6. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Verso 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Meus irmãos, esta é a segunda razão por ser uma atitude insensata. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam para os tribunais. Não são eles que blasfemam o bom nome. Meus irmãos, Deus havia escolhido os mais pobres. E eles pertenciam, esses irmãos pelos quais Tiago fala, eles pertenciam às classes mais baixas da sociedade daquela época. E estavam tratando com deferência o rico, desprezando e menosprezando o pobre. E veja a insensatez, meus irmãos. A insensatez era tão grande que essas pessoas ricas, que estavam recebendo honras e respeito dos cristãos, eram as mesmas pessoas, os ricos, que arrastavam esses cristãos para os tribunais. Meus irmãos, que insensatez! Em vez de os cristãos defenderem e estarem do lado dos pobres, eles estavam do lado daqueles que os levavam aos tribunais. É isso que Tiago está dizendo aqui, meus queridos irmãos. E nós também estamos sendo alertados e exortados. Sabe a conclusão que eu chego? Meus queridos irmãos, a conclusão é o seguinte. A conclusão do que o pecado faz com a gente. O pecado, ele não somente embrutece, mas também cega e emburrece. Essa é a grande realidade. Não somente embrutece, ele cega. Esses irmãos estavam cegos, meus irmãos, devido a essa tamanha insensatez de darem deferência, de darem honra, superatenção aos ricos, pessoas, e essas pessoas é que arrastavam esses crentes para os tribunais. Insensatez. Pecado, ele traz tantas coisas, meus irmãos, mas ele cega e emburrece. Mas ainda, meus irmãos, a terceira razão por que não devemos tratar ninguém com favoritismo, e a terceira razão é pelo princípio da lei régia. Olha que coisa maravilhosa aqui, meus irmãos. Vamos ler o verso 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, ou seja, vocês fazeis favoritismos, cometeis pecados sendo arguidos pela lei, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Essa é a terceira razão, meus irmãos. Porque nós não devemos tratar ninguém. Nós não devemos tratar com favoritismo, pelo princípio da lei régia.
E é interessante, meus irmãos, como o Tiago faz. Tiago não entra em detalhes. Ele vai direto ao cerne do problema. Ele cita Levítico, capítulo 18, ou melhor, Levítico, capítulo 19, verso 18, parte B, e chama de lei régia. Amarás, como nós vimos aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E também dos 10 mandamentos, Êxodo 20, Tiago cita 2. Não adulterarás e não matarás. Ora, qual é a lição aqui? Qual é a lição disso? É muito simples. Imagine, se uma pessoa é zelosa e guarda um mandamento, mas desobedece a outro, ela é transgressora e Deus a declara culpada. A pessoa guarda uma parte do mandamento, ou um mandamento. Ou não, de repente, vamos aqui imaginar se a pessoa conseguisse guardar quase todos, mas desobedecesse só em um. Mesmo assim, transgressora. Ela é transgressora. E Deus a declara culpada. Por exemplo, meus irmãos, pense nos fariseus. Os fariseus eram zelosos, não eram? Eram zelosos em vários setores. Eram tão zelosos com a guarda do sábado, mas desprezavam os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia. Os mandamentos de Deus, o que Tiago quer dizer é que os mandamentos de Deus, ao fazer essas citações de Êxodo 20 e uma parte de Levítico 19 e 18, o que Tiago quer aqui mostrar é que os mandamentos de Deus estão todos interligados, conectados, de modo que quebrar um mandamento significa violar todos. Quebrar um mandamento significa quebrar todos. E ele diz aqui, o mesmo Deus que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. É o mesmo Deus. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Tiago, ele vai direto no ponto. Ele ataca o cerne da questão. Vai direto no cerne do pecado, meus irmãos. Essa é a terceira razão. A quarta razão, porque não devemos tratar ninguém com favoritismo, é que todos os nossos atos e palavras que proferimos serão julgados pela lei da liberdade. Veja como Tiago continua sendo direto. Veja aí, meus irmãos, no verso 12. Falai de tal maneira e também, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago exorta os crentes a falarem e a agirem, meus irmãos. É simples assim. Não é só falar, é agir. Podemos falar, devemos falar, mas devemos agir. Nosso exemplo fala muito mais alto, fala muito mais forte, é muito mais retumbante o nosso exemplo do que as nossas palavras. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Então a questão, meus irmãos, nesta quarta razão, por que nós não devemos tratar ninguém com favoritismo, com acepção de pessoas? Porque todos nós, porque você será julgado pelos seus atos e palavras, porque eu serei julgado também, todos nós seremos julgados pela lei da liberdade, como diz aqui Tiago. As nossas palavras que proferimos, aquilo que escrevemos, aquilo que digitamos, todas as coisas. A quinta e última razão, meus irmãos.
Porque não devemos tratar ninguém com favoritismo ou com a acepção de pessoas. Haverá julgamento sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. Olha o verso 13, meus irmãos. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, haverá julgamento sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. A pessoa que se recusa a oferecer misericórdia, ela experimentará a justiça de Deus sem misericórdia. Haverá julgamento sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. E nessa última frase do verso 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que significa isso? Significa, meus irmãos, que o triunfo da misericórdia, presta atenção nisso, isso é maravilhoso. O triunfo da misericórdia não se baseia em realizar obras de misericórdias. Repito, o triunfo da misericórdia não se baseia em realizar obras de misericórdia. Não está baseado nisso. Ainda que devamos exercer misericórdia. Ainda que devamos exercer misericórdia. Mas o triunfo da misericórdia não está baseado em obras de misericórdias, mas se baseia na obra meritória de Cristo Jesus, nosso Senhor, na expiação que veio por meio do Calvário. Isso sim, meus irmãos. Nós devemos entender esta frase: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sobre o juízo. E qual é a conclusão disso tudo, meus irmãos? Eu concluo e aplico isso mais um pouquinho em nossos corações. Em primeiro lugar, nesse resuminho rápido, não faça acepção de pessoas. É isso. É isso que Deus falou e lembrou ao teu coração. Não favoreça um em detrimento do outro. Seja na família ou na igreja, ou no trabalho, ou entre amigos. Não favoreça um filho em detrimento do outro. Não mostre, não demonstre favoritismo. Não julgue ninguém pela aparência externa, ou pela condição social, ou pela inteligência, ou falta dela. Se autoexamine. É aquilo que falamos lá no início. Será que existe, Senhor? Se existe alguma raiz desse terrível pecado, confesse e rogue a Deus. Senhor, eu careço da tua graça, da tua misericórdia para abandonar esse tipo de coisa, porque às vezes isso aí fica lá dentro, meus irmãos. Esses pecados são pecados que muitas vezes são pecados residentes e que ficam lá dentro dos nossos corações. Vamos confessar a Deus. Não é diante de homem nenhum, é diante do Senhor. Confessar esse terrível pecado para abandonarmos. Não trate com deferência um em detrimento do outro. Nós falamos bastante sobre estas frases, esta palavra, mas é exatamente isso. Deferência é com super atenção, super honra, um em detrimento, em prejuízo do outro. O pecado da discriminação, o pecado da deferência, não é um pecado insignificante. Porque, lembrando, o que está no coração de uma pessoa que age desta forma, que age dessa maneira, é a injustiça. O que está no coração desta pessoa é a injustiça, é a parcialidade no julgamento.
ou é até mesmo um julgamento hipócrita, é a balança injusta, ou seja, é um coração cheio de perversos pensamentos. O coração está cheio de perversos pensamentos. E por último, por que nós não devemos tratar ninguém com favoritismo? Pelo princípio da lei régia. E eu termino com este princípio aqui, meus irmãos. Eu arremato esta palavra, esta videoaula, com o princípio da lei régia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe, que Deus tenha te fortalecido, você tenha se animado. Estudar a palavra é isso, dá um pouco de trabalho, meus irmãos. Mas este é o objetivo, meus irmãos, de estudarmos expositivamente. De repente você fala assim, mas demora um pouco. Não, meus irmãos, precisamos estudar. É claro que não é encher de conhecimento na cabeça, é ter conhecimento, mas é praticarmos. É para que este conhecimento bíblico desça aos nossos corações e provoque impacto, provoque mudança de vida para a honra e glória do Senhor. E principalmente nestes setores. Que Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada. Abençoada. E domingo que vem nós continuaremos e fecharemos ali o capítulo 2. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.